Cara, ontem eu comecei a ler um livro, especificamente esse livro aqui, e esse livro mudou uma chave na minha cabeça de ontem para hoje. Eu tinha planejado fazer um conteúdo específico aqui hoje, mas eu fiquei tão animado com esse assunto que eu resolvi mudar, eu resolvi fazer outro conteúdo. Eu vou fazer um conteúdo hoje sobre a primeira lição desse livro. Eu vou destrinchar aqui para você a primeira lição dele e vou trazer aplicações práticas para nós que atuamos no mercado digital, no mercado de serviço. Então, vou pegar aqui o meu caso, vou destrinchar ele durante esse vídeo e te mostrar como que pode ser aplicado esse primeiro princípio, essa primeira lição, que é não trabalhar por dinheiro, dentro do que eu faço aqui, que talvez eu imagino que vai acabar se enquadrando também no que você faz. Então, se inscreve aí no canal, o canal é muito novo. É interessante que a gente comece a criar uma comunidade aqui de pessoas que têm esse mesmo interesse de crescer seus negócios. E é óbvio, hoje eu vou trazer essa regra que ele traz aqui no livro, porque para mim aqui ela deu uma mudada muito interessante na minha cabeça e eu acho que ela pode gerar um resultado legal aí para você também. Então acho que trazer esse ponto de vista para cá pode ser bem interessante para que a gente possa desenvolver esse pensamento. Beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com você. Deixa eu só puxar aqui meu computador. Maravilha. Então, vamos lá. O que acontece? A primeira lição desse livro é o seguinte: ricos não trabalham por dinheiro. Então, essa é a lição 001. Beleza? Ricos não trabalham por dinheiro. E daí, por que eu quis trazer isso para cá? Porque durante os vídeos aqui, tudo que eu trago, eu geralmente falo muito, né, sobre o primeiro passo, que é vender serviços. Então, que é como eu fiz, né? Então, eu lá em 2023 estava tudo ferrado, tudo lascado, e a minha solução para isso foi montar o meu primeiro produto, meu primeiro pacote de serviços e começar a atuar e fazer vendas desse serviço. Qual que é o ponto? Quando a gente faz isso, a gente está basicamente fazendo o quê? Trabalhando por dinheiro, certo? Então, quando eu vendo serviços, eu estou trabalhando por dinheiro, certo? Porque no final eu estou trocando dinheiro por tempo. Então, se eu vendo, vou pegar o meu caso. Então, na época, eu comecei a vender consultoria, certo? Então, eu vendia X horas. Eu não lembro agora quanto que era, mas era aproximadamente um encontro por semana, 2 horas por encontro, 8 horas, mais umas 2 de trabalho. Então, eu vendia mais ou menos aí, 16 horas por, acho que um pouco menos de 16, umas 12, mais ou menos, por aí, por 750. Isso aqui foi o meu início, tá? Foi, acho que o primeiro, foi o primeiro produto que eu montei. Era uma consultoria, eu fazia um encontro por semana e além dos encontros, que duravam em média de 1 a 2 horas, eu ainda tinha o tempo que eu trabalhava de pesquisa e etc. para os clientes, beleza? Então, gerava esse resultado aqui. Então, no final, se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Logo, estou trabalhando por dinheiro, beleza? E a primeira lição ali é, cara, não trabalhe por dinheiro. Não trabalhe por dinheiro. Essa é a primeira lição, tá? E daí, por que isso aqui mexeu comigo aqui, eu achei interessante trazer? Porque nesse momento, então, isso aqui, foi em 2023, certo? Nesse momento, 2026, passou aqui, isso aqui era final de 23, então passou 2 anos. 2 anos. E hoje eu tenho assessoria que, querendo ou não, ainda é parcialmente tempo por dinheiro, porque não é só o meu tempo. Então, como eu tenho equipe que atua nas assessorias, então
parte do tempo eu troco, parte do tempo é minha equipe. Então aqui já comecei uma migração. E aqui eu tenho algumas coisas que eu estou começando a rodar. Então eu tenho o SaaS, que daí eu saio dessa troca. E eu tenho também o projeto Maverick. Na verdade eu estou decidindo aí no nome. Vai ser o Maverick ou Luna. Que também saio dessa troca. Esse projeto aqui vai ser um projeto de acompanhamento, tá? É um projeto de acompanhamento para ajudar pessoas que estavam igual eu lá em 2023, sem dinheiro, com dívidas, mas que têm conhecimento, têm habilidades e querem fazer dinheiro, querem sair do zero e começar, por exemplo, a vender uma consultoria por 750 por mês, ou vender uma consultoria por R$2.000 por mês, enfim. Então, quero ajudar pessoas que estavam naquele formato igual eu, beleza? Então, ainda estou desenhando esse projeto aqui. Mas beleza. Então, eu tenho aqui assessoria, tenho SaaS, enfim, eu tenho serviços de modo geral. Vou colocar aqui serviços que tem a IA, a assessoria, tem a parte de IA, tem o SaaS e tem o projeto Maverick, beleza? Quando eu estava lendo esse livro aqui ontem, eu parei para pensar e no final, em todos, eu ainda trabalho por dinheiro. Alguns mais, outros menos. Por quê? Porque ainda existe atuação minha em tudo. Então, mesmo nos serviços tem atuação minha, no SaaS tem atuação minha, no projeto Maverick ou Luna tem atuação minha. Então, eu comecei a pensar, e eu até escrevi aqui, ó, deixa eu compartilhar com você. Cadê? Escrevi aqui no caderninho, aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, deixa eu voltar a outra imagem. Aqui, ó. Opa, escrevi aqui 10 ideias de rendas que eu posso criar sem minha presença. Escrevi essas ideias. Então foram várias ideias que eu comecei a escrever e a ideia não era nem ter... a ideia... Eu escrevi isso aqui para conseguir desenvolver o pensamento. Então eu escrevi várias ideias aqui. Então, por exemplo, usar os canais de aquisição que eu tenho ao meu favor para ser afiliado. Então vamos lá, vou escrever aqui para a gente desenvolver juntos. Então, usar meus canais para vender produtos terceiros recorrentes, né? Ou seja, gerar uma renda recorrente, porque daí eu vendo, mas eu não tenho ligação nenhuma. Mudar a estrutura do SaaS para não ter dependência minha. Investir em algum negócio em crescimento. Outro, criar infoprodutos próprios e ligar a máquina de venda. Mas aqui não, ainda vai depender de mim, viu? Nem tudo aqui ainda vai sair daqui. Vamos lá, vender coprodução. Boa. Estruturar time mais expert para coprodução de serviços, empresas ou mentores. Então, isso aqui é como se fosse uma assessoria, porém, seria eu estruturando a assessoria e não fazendo mais nada. No sentido de eu faço só a conexão entre as coisas. O que mais? Aqui, comprar imóvel e locar. Construção de kitnet. Olha lá, e locação. Então aqui, se você ver, ó, eu tenho 6 coisas, nem são 10, eu escrevi 10, mas nem são 10. Tem 6 coisas aqui que fazem sentido. Então hoje, o que eu tenho feito, né? Por exemplo, nesses 2 últimos anos eu consegui ter um acúmulo de capital. Esse acúmulo de capital eu invisto, que me gera uma renda passiva. Então hoje eu tenho isso aqui. Né? Então eu fiz um acúmulo nesse período, eu consegui acumular um capital, investi esse dinheiro e ele me gera uma renda passiva. Não é uma renda que provê 100% do meu custo ainda, mas é uma renda passiva. Então,
por que isso aqui mexeu comigo, né? Porque eu comecei a refletir sobre, cara, se eu tenho essas coisas aqui e eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui aumenta a minha capacidade de geração de caixa, porque isso é uma habilidade importante, o que eu posso fazer além disso, né? Então vamos lá, na prática, vou tentar desembaraçar aqui o que eu refleti para você, tá? Tentar te entregar mastigado. Então, na prática, algumas coisas eu tenho que fazer. Aumentar a capacidade de geração de dinheiro. Isso é uma coisa, tá? Só que, boa, eu posso aumentar isso e agora com isso aqui em mente, eu posso pensar sem dependência minha. Então, então vamos lá. Como que eu aumento a capacidade de geração de dinheiro com dependência minha? Criando mais negócios, colocando a minha mão em mais assessorias, mais consultorias, etc. Isso aumenta a minha capacidade de geração de dinheiro, beleza? Então, isso não é ruim, tá? Só acho que é bom a gente colocar aqui. Boa. Então, aumentar a capacidade de geração de dinheiro com dependência minha, sem dependência minha. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso também, a partir disso, agora eu preciso fazer algo que é ter proficiência financeira. Que é o quê? Comprar ativos. E para comprar ativos eu preciso de outra coisa. É aumentar a distância entre renda e despesas. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? A gente já vai chegar aqui no fim, tá? O que eu preciso fazer? Para eu conseguir sair da corrida dos ratos, vamos pensar que é sair da corrida dos ratos, que na prática é viver de renda passiva. No livro, inclusive, tem um exemplo, né, dos meninos que eles começam a trabalhar e etc., a aprender com o pai rico, e no final do primeiro capítulo, eles criam um pequeno negócio. Então, eles começam ganhando 10 centavos por hora e terminam tendo um negócio que gerava 9 dólares e 50 para eles por semana. Só que isso lá em 1900 e bolinha era muita grana. Então, qual que é o alvo aqui, né? O que significa não trabalhar por dinheiro? Significa sair da corrida dos ratos, ou seja, não ter a necessidade de trabalhar. Então, poxa, eu trabalho mais porque eu quero, beleza? Então, não quero trabalhar por dinheiro. Então, qual é o caminho, né? A trajetória. Primeiro, eu preciso aumentar minha capacidade de dinheiro, de geração de dinheiro. O primeiro, na verdade, é esse aqui. Com dependência minha. Por quê? Porque se você não tem habilidade para gerar dinheiro, nada vai adiantar. Né? Você vai ter que fazer uma economia lá de, sei lá, R$300, R$500 por mês, que vai demorar muitos anos para você conseguir viver de renda. Tudo bem, você pode fazer isso, mas eu te convido a aumentar a sua capacidade de geração de dinheiro com dependência. E como que a gente faz isso aqui? Eu faço isso através de estudo. Eu preciso estudar, preciso ver mais vídeos no YouTube, preciso ler mais livros, preciso comprar algum curso, alguma mentoria e etc. Depois, eu quero aumentar a capacidade de geração de dinheiro sem dependência minha. Que daí aqui, como que eu vou fazer também? É através de estudo, fazendo investimento. Tá? E aqui entra, por exemplo, isso aqui é uma habilidade que eu tenho pouca. Então, por exemplo, hoje eu tenho pouca capacidade de geração de dinheiro sem dependência minha. Eu tenho bastante capacidade e geração de caixa com dependência minha e tenho pouca dessa aqui. Beleza? Então, eu estou nessa fase aqui. Tá? O que eu consigo te ajudar com os meus conteúdos hoje é essa fase aqui. É aumentar com a sua dependência. Beleza? Depois, com proficiência financeira. Na verdade, corrigindo, né? Aumentar, com isso, eu aumento. Eu até colocaria aqui, até colocaria esse cara primeiro.
Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma distância grande entre renda e despesa. Então, eu fiz isso aqui através do primeiro. Depois, eu venho para esse terceiro aqui. E por último, esse cara aqui. Não significa que essa é a ordem correta, tá? Essa é a minha ordem atual, beleza? Talvez a ordem correta é já aprender desde o início a fazer isso aqui, ó, beleza? Que é o que ele estimula no livro. Mas não é a minha ordem. A minha ordem real é essa aqui. Como eu faço hoje, tá? Então, por exemplo, isso aqui, esse aumento de capacidade de geração de dinheiro, eu consegui fazer e tenho ajudado pessoas a fazer, a ter mais capacidade de geração de dinheiro, né? Então, pessoas que às vezes ganham 3, 5, 7 mil reais, eu já consegui ajudar a chegar em 10, 12, 15. Depois, aumentar a distância entre. Isso aqui é uma coisa que eu faço, mas eu não sei, eu não ensino ninguém a fazer. Então, eu consegui fazer na minha vida, consegui manter os meus custos padronizados e fui aumentando minha capacidade de geração de dinheiro, que foi distanciando as duas coisas. E por último, uma coisa que eu também comecei a fazer há 1 ano e meio mais ou menos, foi começar a comprar ativos, que são coisas que me geram renda. Então, hoje eu tenho renda passiva, um pedaço da minha renda é renda passiva, eu tenho aqui essa distância e eu tenho esse cara. O que eu não tenho é essa aqui, geração de dinheiro sem dependência minha. O que o livro estimula é você aprender a aumentar a capacidade de geração de dinheiro sem uma dependência do teu trabalho, que na prática aqui eu vou dar um exemplo de como poderia ser, tá? Eu poderia, por exemplo, vender o serviço de consultoria. Então, vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo. O Ale poderia... Isso aqui é de como eu imagino, tá? Que é o ponto 1 aqui. Mas eu ainda não tenho isso desenhado. Quando eu desenhar, eu vou trazer aqui para vocês. Então, eu posso vender, por exemplo, uma assessoria contábil, que um grande amigo meu tem, e receber recorrência dela. Se eu vender, sei lá, 10 clientes, posso gerar 1.000 de renda passiva. Beleza? De renda passiva, porque eu não tenho trabalho, eu vendo. Então, esse aqui é um caminho eu estou aumentando a capacidade de geração de dinheiro sem a minha dependência, porque eu estou usando um canal que eu já tenho, que são as minhas redes sociais, os meus parceiros e etc., a minha estrutura, para vender para ele. Vendi para ele, eu tenho uma negociação, por exemplo, eu fico com um pedaço do bolo, entendeu? Então, isso aqui talvez seja um dos caminhos para aumentar a capacidade de geração de dinheiro. Eu estou explorando, eu terminei o primeiro e estou no segundo capítulo agora, e eu vou trazer conhecimento sobre esse livro, tá? Porque eles, no primeiro capítulo, já me trouxe aqui, já me explodiu minha cabeça de coisas que eu acho que eu deveria corrigir de rota dentro do que eu estou fazendo, ou fazer pequenos ajustes, pelo menos levando em consideração que mais importante do que trabalhar, o nosso tempo tem limite, né? Então, vai chegar um momento que o nosso tempo não gera mais dinheiro. Então, eu preciso encontrar maneiras inteligentes de escalar esse resultado, de escalar esse dinheiro, beleza? Então, esse aqui é o desenho que eu quis trazer para você. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você. Eu entendo que não é um assunto que eu tenho dominância, mas eu quis trazer para você o que eu processei dessa informação, porque eu acho que vale a pena para você que às vezes está começando a vender serviço, está começando a entrar no digital, talvez esse conhecimento já pode te ajudar a pensar sobre, tá? Eu mantenho ainda a minha ordem aqui como a melhor ordem, porque se eu tenho capacidade de geração de caixa, eu consigo fazer várias coisas. Foi o que eu fiz nesses últimos 2 anos. E basicamente é isso. Fechou? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like e em breve eu vou trazer as outras lições. Eu comecei a ler já a lição 2, que fala sobre ativos, passivos, renda, despesas, que é muito interessante. Vou trazer aqui também, do meu jeitão, como você viu aqui. E basicamente é isso. Fechou? Turma, tamo junto, forte abraço. Não deixe de se inscrever. Aqui embaixo tem o link da sala de comando, que é um grupo que eu estou reunindo empreendedores por todo o Brasil. E eu gostaria de reunir um volume grande de pessoas, empreendedores,
pessoas que querem aumentar sua renda, crescer, gerar mais demanda, vender mais, fazer mais dinheiro e conseguir ter um resultado legal, sem precisar sacrificar sua família, sacrificar o tempo, fazer isso de maneira saudável sem loucura, que é o que eu fiz nesses últimos anos. Beleza? Tamo junto, forte abraço, bora escalar, se inscreve lá e eu te vejo do outro lado. Falou!